Ei gente, beleza? Essa semana temos mais um vídeo para vocês da nossa série Animais Silvestres em Relação com Humanos, que está dentro do nosso projeto SOS Animais Silvestres, Recolhimento de Animais Silvestres em Belo Horizonte. No vídeo da semana eu vou falar para vocês sobre anuros. Anuros que nada mais são sapos, pererecas e rãs. Sapos, pererecas e rãs fazem parte do grupo dos anfíbios, que foram os primeiros vertebrados a conquistarem a terra firme. A característica mais marcante do grupo é a sua especialização no corpo para o salto. Em geral, a primeira fase de vida desses animais é o meio aquático, e assim como os peixes, eles respiram por brânquias. E ao longo dessa fase, eles vão desenvolvendo as suas patas, que anteriormente não existiam, e a respiração torna-se pulmonar e cutânea, ou seja, pela pele. O principal método de comunicação entre os anuros é o coachar. São as vocalizações que eles fazem. Geralmente, elas são restritas aos machos adultos. Cada espécie de anuro possui sua própria vocalização, e algumas espécies podem apresentar coachos específicos para algum tipo de comportamento, como atração de fêmeas e defesa de território. Atualmente, o Brasil é considerado o país que possui a maior diversidade de anuros, apresentando mais de 800 espécies. Dentro dessas mais de 800 espécies, 500 são endêmicas do país, ou seja, só existe aqui no Brasil. Isso também quer dizer que se ela for extinta aqui no Brasil, o mundo inteiro vai perder parte da sua diversidade. Agora eu vou falar especificamente de sapo. Os sapos possuem a pele rugosa, mais seca que as dos demais anuros, e as patas também mais curtas. Muitos sapos possuem na parte lateral da cabeça duas glândulas que são responsáveis por produzir uma secreção de cor leitosa e venenosa, mas essa substância só serve para que eles possam se defender dos seus predadores. Eles possuem hábitos geralmente noturnos e são mais independentes da água que as pererecas e as rãs, ou seja, eles são encontrados em distâncias maiores de corpos d'água do que as pererecas e as rãs. Os sapos se alimentam de insetos como moscas, mosquitos, gafanhotos, besouros, e também podem se alimentar de lesmas, aranhas, minhocas e até cobras. Agora eu vou falar sobre as rãs. As rãs são popularmente conhecidas por possuírem hábitos aquáticos, possuem pele bem lisa comparada com os sapos e bem úmida. Geralmente elas possuem membranas entre os dedos para facilitar a natação ali, como se fossem pés de pato mesmo. A anatomia dos seus pés e suas pernas bem longas facilitam os saltos altos e o deslocamento desses animais, facilitando assim a captura das suas presas e uma fuga rápida dos seus predadores. As rãs costumam habitar beiras de rios, riachos, lagoas e outros locais de água doce. Geralmente elas se alimentam de caramujos, lesmas e alguns insetos e aracnídeos também. Finalmente, agora eu vou falar sobre as pererecas. As pererecas comumente são encontradas em banheiros de casas do interior, por exemplo. Também possuem pele bem lisa, assim como as rãs, bem mais lisa que as dos sapos. Seus membros são bastante desenvolvidos e adaptados para grandes saltos. Além disso, eles apresentam nas pontas dos dedos discos que promovem adesão, permitindo eles escalarem árvores e paredes, a parede do banheiro, por exemplo. Costuma habitar brejos, pântanos, também possui atividade noturna. Eles também se alimentam de pequenos invertebrados, como insetos e aranhas. Agora nós vamos para a parte que é o motivo principal da gente estar fazendo esse vídeo. Os anuros, em geral, possuem uma imagem bem negativa entre a população, que provém de alguns mitos sobre sua pele ser cheia de verrugas, bem grosseira, que contém veneno. Existem também algumas lendas que os sapos estão utilizados para bruxaria. Em histórias infantis, eles também são retratados como os animais asquerosos, nojentos, gosmentos. Todos esses conceitos foram passando entre gerações, influenciando a desvalorização desses animais quanto à importância deles na cadeia alimentar e no ecossistema em geral. O primeiro mito que eu vou falar é sobre a urina do sapo cegar as pessoas. Isso não é verdade. A urina do sapo não possui nenhuma substância tóxica ou venenosa que vai cegar uma pessoa. O sapo sim costuma urinar quando você o pega, como forma de defesa contra os predadores, uma forma de distração. Mas essa urina é apenas urina, não cega, não é tóxica, não tem veneno. Segundo mito, o sapo espirra um leite que cega. Como eu já havia falado ali em cima, a maioria dos sapos possuem realmente glândulas de veneno atrás da cabeça e é uma substância leitosa. E essa substância serve para eles se defenderem dos seus predadores.
Porém, você não deve se preocupar, porque em primeiro lugar, eles não têm a capacidade de espirrar essa secreção, utilizando ela como arma de ataque contra pessoas. Isso não acontece. Essa substância é liberada quando é pressionada, ou seja, pela mordida de um predador, por exemplo. Aí sim esse veneno vai ser tóxico para você ou para o predador. Também existem alguns sapos e pererecas que são encontrados na floresta amazônica que possuem um veneno altamente tóxico, que quando ingerido ou quando entra em contato com as mucosas pode levar até a morte. Mas isso na floresta amazônica também, novamente, só acontece se o animal for manipulado. Outra coisa que acontece muito são as pessoas jogando sal no sapo para ver ele pulando. Na verdade, ele tá pulando porque ele tá sofrendo. Como eu já havia dito antes, esses animais possuem respiração pulmonar e cutânea. Porém, a respiração pulmonar deles é bem reduzida, ou seja, a maior parte dela é feita pela pele. Por isso que a pele deles é bastante úmida, para facilitar essa troca de gases entre a pele e o ambiente. Então, quando entra em contato com o sal, essa pele perde a umidade, perde essa capacidade de fazer trocas. Ou seja, desidrata o sapo e ainda asfixia ele. Então não façam isso, não é legal. Você vai estar machucando um animal ou matando um animal à toa. Isso é uma crueldade, é uma maldade muito grande. Agora eu vou falar umas verdades. Os sapos são ótimos bioindicadores. Mesmo em áreas que o ambiente está aparentemente preservado, o desaparecimento desses anfíbios nos diz que o ambiente tem algum problema. Além disso, os sapos, as pererecas e as rãs possuem extrema importância para o equilíbrio da natureza. Eles controlam a população de insetos e outros invertebrados que podem transmitir doenças como dengue, febre amarela, malária, controlam pragas agrícolas como gafanhotos e também servem de alimento para muitos mamíferos, aves, répteis. Então, o extermínio desses animais gera um desequilíbrio muito grande na natureza e também afetam a gente diretamente. Agora, os principais conflitos que acontecem. Se você encontra um sapo na rua da sua casa, na sua piscina, uma perereca no seu banheiro, por exemplo, o que fazer? O que você pode fazer é deixar o animal seguir o caminho dele livremente, ou então pegá-lo de alguma forma, colocar em uma caixa, tentar colocar em um local com mata, perto da sua casa mesmo, que é de onde ele veio. Mas se eles estão muito próximos da sua casa, te incomodam de alguma forma, o que você deve fazer é manter as portas fechadas e janelas fechadas, deixar as folhagens podadas, que é onde eles se abrigam, não deixar água parada, empoçada. Caso você tenha alguma piscina, se você quiser manter essa piscina fechada para evitar que esses animais entrem, seria uma boa ideia. Agora, um dos maiores conflitos que ocorrem são os ataques de cães. O seu cachorro pode atacar, morder um sapo, pressionar essas glândulas de veneno que o sapo possui nas laterais da cabeça, e esse veneno, entrando em contato com a mucosa da boca, rapidamente se espalha no corpo. Então, o que você deve fazer é procurar o quanto antes um veterinário para fazer o atendimento do seu animal, perceber que a culpa não é do seu cachorro por atacar o sapo e muito menos a culpa é do sapo. Matar esses anfíbios não vai resolver seus problemas e pode causar um desequilíbrio que vai te afetar diretamente também. Então, as orientações gerais são: nós não fazemos o recolhimento desses animais. O que você deve fazer é tentar deixá-lo numa mata próxima da sua casa. Caso seja um animal exótico, você tenha ganhado esse animal de alguém ou comprado e não queira mais o animal, aí sim você pode entrar em contato com a gente ou com o CETAS, porque esse animal sendo exótico, ele não pode ser introduzido em qualquer lugar. Então é isso que eu tinha para falar, respeitem os animais, curte o vídeo, compartilha e semana que vem tem mais episódio. Tchau!